Fala, fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Glória a Deus, salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmos 37, versículo 3 ao 5. Salmos 37, 3 ao 5. Os que localizaram, digam amém. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A igreja, no versículo 4. Deita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Comigo, a igreja, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Podemos assentar. Confiar no Senhor. Não é muito fácil se confiar em alguém que nós não conhecemos. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando eu conheço alguém, eu descanso e confio melhor naquele alguém, porque eu o conheço. E o desejo de Deus é que a sua igreja, que o seu povo o conheça. Porque quando eu conheço a Deus de verdade, eu descanso e confio nele muito melhor. E obedeço a ele com maior facilidade, porque eu o conheço. Quando nós conhecemos a Deus, sabemos de tudo quanto ele se agrada e sabemos de tudo quanto ele também não se agrada. E ele diz na sua palavra: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo ele fará. Para eu confiar no Senhor e eu descansar em Deus, eu preciso depositar toda a minha fé e credibilidade na autoridade, no poder dele. Mas eu preciso conhecê-lo de verdade. E tem muita gente que serve a Deus e não o conhece. A Bíblia diz que aquele que vive pecando não conhece a Deus e nunca o conheceu. Uma das características daquele que verdadeiramente conhece a Deus é pecar menos. Todos nós erramos, todos nós somos passivos de erros, mas quando conhecemos a Deus, o número de pecados da nossa parte é menor. Porque conhecemos o Deus que nos lidera e que nos governa. E o salmista, ele diz: confia no Senhor, deleita-te também no Senhor, se agrada do Senhor, descansa no Senhor, e Ele concederá todo o desejo do seu coração. Tem coisas que nós não sabemos tudo, mas Deus, Ele sabe de tudo quanto está dentro do nosso coração. Deus sabe dos nossos sonhos, dos nossos projetos e de todos os nossos desejos. Deus conhece e sabe de tudo. E quanto mais dependentes dele, quanto mais ligados a ele, mais a possibilidade de todos esses projetos se concretizarem. O que levou Daniel a estar no meio de um povo que não adorava a Deus? O que levou Daniel a sair da tua terra tal e ir para um lugar, para uma terra
que não era dele. O que levou Daniel a não se contaminar? Ele conhecia o Deus que ele orava 3 vezes ao dia. Deus, ele não se agrada de mistura. Ou é café, ou é leite, ou é limpo, ou é sujo, ou é crente, ou não é crente. Com Deus é 880. Ou nós somos igreja, ou nós somos igreja. Com Deus não tem nada em cima do muro nem dentro. E Daniel sabia disso. Eu não vou me misturar e também não vou me contaminar com os manjares do rei, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e que oro a Ele de dia, de tarde e de noite. O que levou a José, que não tinha relacionamento com mulher nenhuma, que era um escravo também, fora da sua terra, o que levou José a naquele momento ali sair de perto da esposa de Potifar e não se deitar com ela? O que levou José a correr e a fugir do pecado? Conhecimento do Deus que ele servia. E a Bíblia diz que mesmo ele indo para a cova, a Bíblia diz que mesmo ele sendo vendido pelos irmãos, o caráter de José não o deixou contaminar. José mesmo na prisão, José mesmo no cárcere, ele se manteve o mesmo, porque ele bem conhecia ao Deus que ele servia. Glória! Então é um privilégio ter conhecimento de Deus, porque eu pego e erro menos. Eu tenho um freio, eu tenho uma estabilidade espiritual, porque eu conheço e sei quem é o meu Deus e quem é o meu Pai. Agora, quando eu não conheço Jesus, pecar não faz diferença. Mas o desejo de Deus é que cada um de nós, pelo poder da sua palavra, o conheçamos de verdade. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi falado aqui na palavra introdutória. Estão dizendo aí que o senhor Elias, Jeremias, os profetas, mas e vocês? O que vocês conhecem acerca de mim? Quem sou eu, Jesus, para cada um de vocês, pelo Espírito? Pedro agora diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu só conheço a Deus de verdade pelo poder da Sua palavra e pelo poder do Seu Espírito que mora dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele não está à nossa direita. O Espírito Santo de Deus, ele não está à nossa esquerda nem na nossa retaguarda. Ele mora e habita dentro de nós. Eu vou para o meu Pai. Nós vamos enviar outro Consolador que vos fará lembrar das minhas palavras. É esse Espírito que está usando os irmãos nessa noite. E é esse Espírito que está dentro de cada um de vocês. Glória a Deus. É presente, é galardão, é selo que Deus deu à sua igreja. O mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas e que desceu como forma corpórea sobre o Senhor. Jesus é esse Espírito que está me usando essa noite. E é Ele que mora e habita dentro de nós. Não, pelo menos. Eu erro menos quando eu conheço e sei quem é o Deus que eu estou servindo. Quem conhece a Deus sabe que o amor leva o homem a independente dos erros do outro, o leva a perdoar, o leva a estar do seu lado, o leva a ter intimidade como eu com ele ou com ela, independente das suas falhas e defeitos, porque toda vez que
Eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho conhecimento do que é o Evangelho. Senhor, eu não estou obedecendo a sua palavra como eu deveria. É por isso que naquele grande dia, irmãos, haverão muitas surpresas, porque às vezes o ímpio lá fora, ele tira isso de letra, e o crente que está ano dentro da casa de Deus, ele não consegue entender isso. Que Jesus tem se revelado para cada um de nós a cada dia, cada deserto, cada vale, cada luta, cada provação. Deus está se manifestando em nossas vidas e no meio de nós. Jesus disse na sua palavra: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Todos nós temos sonhos, como já foi falado aqui, mas quando a palavra de Deus está em nós, os sonhos de Deus estão em nós, e eles se concretizam para a honra e para a glória e louvor do seu nome. Não tem como sonhar o oposto, porque a sua igreja está íntima e em comunhão total com Ele. Tem coisas que nós crianças sonhamos, mas são sonhos de Deus sendo revelados em nosso coração, já na infância mesmo não conhecendo, e nós crescemos, a gente vem para a sua presença, e aquilo que nós desejávamos, Deus, Ele traz a vida, Ele traz a tona, porque na verdade foi Ele que colocou no nosso coração, quando nós nem sabíamos quem era Ele. E eu me lembro, eu nunca imaginei que um dia eu seria crente. Eu vim para a igreja com 17 anos. Eu nunca imaginei. Essa alegria que vocês veem, todo mundo percebe. Alguém já disse que eu me identifico com as crianças porque eu sou alegre igual a ela. Sou alegre, gosto de sorrir. Eu sou assim, é o meu caráter. Mas quando eu não era crente, eu era triste. Não dá para imaginar que eu era assim. Mas quando Jesus ele entra, quando Jesus ele faz morada no coração do homem e da mulher de Deus, ele dá um giro de 180 graus, e se nós permitirmos, ele muda tudo. Quem era triste, ele traz alegria. Quem era tímido, não conseguia falar no microfone, ele faz pregador, ele faz professor de escola dominical. Quem tinha vergonha da voz, ele torna cantor, porque Deus é assim. Deus ele chama, Deus ele capacita, Deus ele usa para a glória do seu nome. Então eu não imaginava que Deus faria o que Ele tem feito na minha vida, mas já eram projetos dele. E quando chegou a hora dele na vida, vem cá, vem que eu quero fazer de você pescadora de homens, salvadora, pescadores. No meu nome eu quero que você crie almas para mim. E é o que Ele tem feito, né? Mas era projeto já dele, era sonho dele para a minha vida. Então Deus é assim, e Ele diz: confia no Senhor as suas obras, e todos os seus pensamentos serão estabelecidos. Entregar, descansar e colocar tudo na concha das mãos dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, confiará, acreditará. Glória a Deus. E é esse o Deus que a gente serve, irmãos. Um Deus amável, um Deus bom. Quando Paulo escreveu para a carta aos Coríntios, se é que vocês já provaram, se é que vocês já tiveram experiência de que Deus é bom. Tem pessoas que não sabem o quanto Deus é bom. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Tem pessoas que desprezam o que Deus tem falado com ele.
seu rebanho. É assim que Deus olha para cada um de nós, ovelhas do seu rebanho. E Ele está dizendo para nós: eu conheço as minhas ovelhas. Glória a Deus. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quando o mercenário diz alguma coisa, a Bíblia diz: a ovelha não ouve a voz do mercenário, mas a do pastor. Ela ouve porque conhece a voz do seu pastor. E quando eu conheço o meu pastor, o meu líder maior, que é o Senhor Jesus, independente dos problemas, independente dos dias maus, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e esse problema vai passar, como das outras vezes os outros problemas passaram também. Jó se sacrificava a Deus, Jó fazia sacrifícios a Deus, mas não tinha tempo, o verdadeiro conhecimento de Deus, para confiar nele. E depois de tudo aquilo que ele viveu, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia porque eu ouvia falar, mas hoje te vejo os meus olhos. Agora, Senhor, eu te conheço e eu sei quem tu és. Isso é privilégio, irmãos. Isso é honra de Deus para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, sua vida, sua família, sua casa, seu problema, sua dificuldade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa, confia nele e tudo mais Ele fará. Eu me lembro que criança, pastor Márcio, eu me lembro que criança, eu hoje não tenho costume de ver novela. Eu não tenho costume, não vejo. Não gosto de ver. Só que quando eu era criança eu via. E eu olhava aquelas atrizes, eu olhava programas de TV e sonhava em um dia estar lá, criança. 10 anos, 11 anos, o desejo de um dia estar lá na televisão. Eu tinha vontade. E para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quem conhece aquela história sabe, lá no YouTube, uns 3 programas de TV que eu fui dar entrevista e fazer o lançamento do